Oi galera, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo bimestre, já que é uma optativa, mas quarto bimestre do ano. Teremos aí, como vocês já puderam ver no plano de aula, algumas temáticas super interessantes sobre a tutela coletiva, temáticas que inclusive orientarão o trabalho de vocês amanhã, se vocês entrarem. Eu quero conversar sobre esse trabalho, inclusive, para a gente firmar aí os debates dos cases que nós faremos e tal. Começando hoje por uma temática super importante, que claro eu amo, que é a temática da prova em ações coletivas, e antes dela, uma temática que tem tudo a ver com ela, que é a temática da suspensão ou da relação entre ações individuais e ações coletivas. Vamos começar por isso, pessoal. Vocês podem ver aí no roteiro de vocês que é essa ordem que estamos seguindo. Qual é a relação no sistema brasileiro entre as ações individuais e as ações coletivas de mesmo objeto? Porque vejam, né? Vocês já devem ter observado que há N ações individuais tramitando, mesmo quando há uma ação coletiva de mesmo objeto. Os casos de planos econômicos, por exemplo, são típicos nesse ponto, né? Havia milhares de ações, centenas, né? De ações individuais de planos econômicos, do plano Bresser, plano Collor, plano Verão, e também várias ações coletivas discutindo essa questão. Como que fica essa convivência, né, entre ações coletivas e entre ações coletivas e também ações individuais, né? Uma primeira questão importante é que, com relação à tramitação conjunta ou comum ou concomitante de ações coletivas de mesmo objeto, isso acontece porque, como vocês já sabem, há vários legitimados para as ações coletivas. E esses vários legitimados podem ingressar com ações coletivas, cada um dentro, inclusive, do seu espaço territorial. Nós vamos ver na próxima aula, já na semana que vem, que existe uma discussão muito grande no processo coletivo brasileiro relativamente à coisa julgada, a sentença e a coisa julgada coletivas. E há quem defenda, até por conta de uma previsão legal que está lá na Lei da Ação Civil Pública, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que as ações coletivas, as sentenças coletivas produziriam efeitos apenas no espaço territorial do órgão prolator da decisão. Então, ela ficaria restrita ao estado do Paraná, ela ficaria restrita ao estado de São Paulo, por exemplo. Por conta disso é que há, muitas vezes, ações propostas, uma ação coletiva proposta, por exemplo, aqui no Paraná, relativamente a planos econômicos, uma ação coletiva proposta pelo IDEC, em São Paulo, relativa a planos econômicos, uma ação coletiva proposta pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, o sistema acaba tolerando, em especial em razão de todas essas confusões que se faz a respeito da extinção dos efeitos da sentença da coisa julgada coletiva, a concomitância de várias ações coletivas de mesmo objeto. Isso não faz o menor sentido. Como nós veremos na semana que vem, a racionalidade coletiva exige que nós tentemos adaptar o nosso sistema para que as sentenças coletivas produzam eficácia em âmbito nacional e para que todos aqueles que sejam atingidos pelos danos discutidos nas ações coletivas sejam alcançados pela sentença, justamente para eu não poder ficar replicando uma ação coletiva em vários estados diferentes. Seja como for, ao menos uma forma de conexão a gente deveria pensar com relação a essas ações. Mas na semana que vem nós voltaremos nisso para falar da sentença da coisa julgada. Por hora, o que eu quero mostrar para vocês é que há ações coletivas tramitando com o mesmo objeto. Isso deveria ensejar, inclusive, litispendência, na medida em que, embora sejam entes legitimados diferentes, eles estão substituindo as mesmas coletividades, os mesmos grupos, as mesmas pessoas. Então, todos aqueles que estão sendo substituídos pelo Ministério Público numa ação, são os mesmos que estão sendo substituídos pela Defensoria Pública. Por isso é que cada legitimado acaba propondo uma ação e elas acabam tramitando. Isso não deveria ser admitido. Deveria, então, ser reconhecida a litispendência, já que as partes, aquelas que serão alcançadas pela decisão, são as mesmas. Ainda que eu tenha Ministério Público como autor de uma ação, associação como autor de outra ação, Defensoria Pública como autora de outra ação. Esse é um ponto bem relevante. Para além disso, e se defendermos que a eficácia da sentença tem que ser em âmbito nacional, aí mais um motivo para nós defendermos a litispendência, né? Já que
eu terei várias ações coletivas que produzirão várias sentenças coletivas com o mesmo conteúdo. Vejam, isso não pode acontecer, isso não pode existir. Então temos que tomar um cuidado aí quando nós temos ações coletivas que, embora sejam propostas por entes legitimados diversos, acabam tendo o mesmo objeto, ok? Agora, o principal problema nem é esse. Esse é um problema até relativamente fácil de se resolver, e na semana que vem, quando falarmos dos efeitos da sentença, a gente volta nele. O maior problema é a convivência de ações coletivas e individuais de mesmo objeto. Naquelas situações em que existe uma ação coletiva pedindo, por exemplo, a tutela de direitos individuais homogêneos, mas várias ações individuais em que cada titular do direito individual homogêneo pleiteia este mesmo direito. Como que fica isso, né? O nosso sistema não veda a propositura de ações individuais em razão da propositura da ação coletiva, e o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor vai nos dizer que não há litispendência entre essas ações. Significa que elas podem conviver, elas não precisam ser extintas, porque não há litispendência. Porém, o próprio artigo 104 vai dizer que os autores de ações individuais podem pedir a suspensão da sua ação individual no aguardo da ação coletiva. E se os autores individuais fazem isso, eles então aceitam se submeter ao resultado da ação coletiva. De outro lado, eles podem simplesmente não pedir a suspensão da ação coletiva. Nesse caso, eles estão se desvinculando do resultado da ação coletiva. Isso é muito ruim. Esse entendimento, essa interpretação desse artigo acaba por permitir a concomitância entre ação coletiva e centenas de ações individuais, milhares de ações individuais. E quando nós falamos em ação coletiva, nós já vimos que nós olhamos para a perspectiva também da eficiência. E como então tolerar que um sistema que trabalha com ações coletivas, que é uma ferramenta bem bacana para fins de eficiência, inclusive vocês trabalharam isso na prova de vocês, né? Tolere a concomitância de ações. De que adianta, então, termos uma ação coletiva com tantas ações individuais? É por isso, e claro, né, pessoal, só um adendo, os autores das ações individuais tomam conhecimento da existência das ações individuais por conta do edital, do artigo 94 do CDC, que divulga a existência das ações coletivas para que justamente se tenha conhecimento da existência da propositura dessa ação, não é? Por isso, né, por conta desse estranhamento que esse tipo de previsão traz, e o quanto isso é contrário à racionalidade da tutela coletiva, algo que nós temos aqui trabalhado desde o início desse semestre, que a jurisprudência acaba se posicionando no sentido de admitir a suspensão das ações individuais, suspensão automática, de ofício, das ações individuais quando há ação coletiva tramitando de mesmo objeto. Eu coloquei no roteiro de vocês várias decisões nesse sentido. Uma primeira de 2011 do ministro Sidney Bennett, em que ele analisou essa questão e disse que tem que ocorrer a suspensão, e algumas outras que vieram na sequência, às vezes contrariando esse entendimento, às vezes reforçando esse entendimento. Uma das mais recentes que nós tivemos é justamente a decisão do caso da Plumbum. Esse é um caso que eu quero discutir melhor com vocês, mas nós vamos discutir especificamente o RESP da Plumbum hoje. Eu vou inclusive colocar isso, né, lá nos exercícios de vocês, porque ele tem uma série de peculiaridades que eu quero discutir com vocês, justamente em razão dos efeitos que a suspensão determinada no caso da Plumbum, da suspensão das individuais determinadas no caso da Plumbum gera. Inclusive depois, na nossa aula ao vivo, eu conto para vocês a historinha desse caso. Eu atuei diretamente nesse caso, participei inclusive da construção da tese sobre a suspensão das individuais, do julgamento na época. Então, depois eu conto essa historinha para vocês. E nós podemos, inclusive, discutir isso à luz do caso, à luz do acórdão do STJ, que determinou que todas as ações individuais propostas em razão do dano ao meio ambiente causado pelo chumbo ali no Vale do Ribeira fiquem suspensas no aguardo do trânsito em julgado, olhem só, da sentença coletiva proferida em duas ações coletivas propostas nesse caso. Depois discutiremos ele, não nos preocupemos com isso agora a ideia é só fazer um apanhado geral aqui com vocês, para vocês terem uma noção dessa temática. Então vejam, é possível defender a suspensão das ações individuais quando há ação coletiva de mesmo objeto, para que as ações individuais aguardem a solução
da ação coletiva, mantendo assim a racionalidade da tutela coletiva. Isso faz muito mais sentido. Há quem diga que isso é contra a legem, há quem diga que isso viola o 104, mas o que o 104 diz é que não há litispendência. Me parece que não haveria aí um óbice a se determinar a suspensão das ações individuais, como o STJ, inclusive, já disse para vocês, tem dito em várias decisões, dentre essas que eu coloquei no material de vocês, ok? Por que é tão importante isso, né? Para pensarmos a tutela coletiva à luz da eficiência, para pensarmos em aproveitamento da prova coletiva, por isso que essa temática tem tudo a ver com a prova, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre provas coletivas, prova produzida coletivamente, e eu vou contar para vocês que uma prova produzida numa ação coletiva, uma prova produzida num incidente de coletivização, podem ser aproveitadas em ações individuais, mas para isso eu preciso parar as ações individuais, eu preciso suspender as ações individuais para que eu possa manter inclusive a racionalidade coletiva, como já falamos sobre isso, né? Inclusive o artigo 313 do CPC autoriza essa suspensão. Então é defensável nós afirmarmos aí que existe a possibilidade de se defender no sistema brasileiro a suspensão de ofício de ações individuais quando há ação coletiva de mesmo objeto no aguardo da ação coletiva. Na semana que vem, nós também estudaremos os regimes da sentença da coisa julgada coletiva. E vocês verão que essa questão também gera impactos nisso, não é? Na medida em que na ação coletiva, em alguns casos, há restrições quanto à formação de coisa julgada ou quanto à própria produção de efeitos pela sentença coletiva. Mais um motivo que mostra que não há por que não se determinar a suspensão das ações individuais, na medida em que não haverá, possivelmente, poderá não haver prejuízo em razão da sentença coletiva a ser proferida, prejuízo ao menos para a coletividade, ok? Mas depois entenderemos isso melhor à luz das questões de sentença e coisa julgada. Por hora, nós vamos pensar agora como que essa questão da suspensão dialoga com a questão da prova em ações coletivas, que é o tema do nosso próximo vídeo, e nós prosseguiremos na discussão da suspensão lá na nossa aula ao vivo, no Colaborate, quando discutiremos especificamente o acórdão da Plumo, que eu já citei para vocês, ok? Até daqui a pouco.